Bom, pessoal, retomando aqui a nossa agenda, sei que a conversa está boa e que a gente está aqui para isso, mas a gente precisa continuar. Agora a gente vai ter um painel com os nossos dois participantes que palestraram um pouquinho mais cedo e vai ser mediado pelo Fábio, que é diretor da Abrad, Fábio, eu vou dizer diretor honorário de mídia, tá? Como é que é a frase? Quem já foi, não perde o pouco, já foi rei, não perde a realeza, alguma coisa assim, né? Esqueci. Estou dormindo pouco, então meu cérebro está um pouco confuso ainda. Vamos lá, pessoal. O nosso tema do painel é conteúdo versus audiência versus venda. O que muda quando a mídia se torna estratégica. Vai ter a mediação do Fábio Almeida, que é Managing Director do Grupo Big no Brasil. Fábio, vem para cá. Conseguimos outro microfone? Será que vai? Tudo bem? Tá me ouvindo aí? Então, deixa eu me aproximar para ver se vai dar problema. Oi, acho que deu, né? Acho que tá bom, né? Boa. Bom dia a todos aí. Então vamos chamar nossos painelistas aqui, né? Camila. Você quer chamar? Vai lá, chama aí, Fábio. Camila Fioravante, da Globo Ads, e o Fernando Garcia, da Tabula. Realize agora. Né? Aplausos mais uma vez. Fábio, eu vou deixar você comandar aí. Legal. Com maestria e... Bom. Vamos lá. Obrigado pelo convite. É bem legal a reunião, conteúdo apresentado. Prazer em conhecê-los aí. Assim, eu mudei um pouco o roteiro aqui que me mandaram, até porque algumas coisas vocês já falaram ali na apresentação. Eu queria explorar um pouco mais, acho que o mercado, né, essa transformação que a gente tem vivido. Uma coisa curiosa, né, que comentei com a Ariane, que trabalha comigo, que não teve o termo mídia programática, né, na apresentação de vocês, e não deixa de ser, né, uma compra automatizada. Engraçado como as coisas evoluem e hoje o que era mídia programática hoje substituiu por IA, né? Assim, então, para a gente começar, o papo queria a opinião de vocês, assim, o que vocês enxergam nessa mudança que a gente está tendo nesses últimos tempos com essa escalada da IA. E hoje meio que parece que é quase que obrigatório, né, você colocar nos seus materiais comerciais que alguma coisa está sendo operada via IA. Como é que mudou isso na rotina de vocês? E como é que vocês enxergam essa mudança mesmo eu acho que é mais uma mudança semântica, né, do que de conceito mesmo de compra. Posso começar? O que eu costumo... Tá indo, né? O que eu costumo dizer sobre a IA, existe... Primeiro existiu, eu acho que não só para mim, mas para muitos, a questão de... E aí? O que vai acontecer agora? Tudo é IA, será que a gente vai se tornar obsoleto e tal? Mas eu acho que a parte boa disso tudo é que a IA, pessoal, ela não é autônoma no final do dia. Ela precisa dessa integração com o humano de alguma forma. Então, o que eu vejo na IA é que assim, a gente tem que se aproximar e saber utilizar da melhor forma possível para que ela possa se aproximar e ajudar a gente nos desafios que teremos, né? Principalmente no que é relacionado à escala na prática. Então, assim, ela não é autônoma, na minha visão. Ela precisa dessa liderança e essa liderança ela vem através de humanos. Então, na minha visão, é um pouco disso sobre a IA. Eu vejo muitas empresas tendo hoje metas claras de, por exemplo, eu tenho X soluções. Dessas soluções, quantos % já utilizam IA hoje? Porque se você não leva esse discurso, parece que você está ultrapassado. Então, nesse momento, eu acho que a gente tem que saber utilizar da forma certa, mas eu não sei se em tudo também, porque se a gente colocar em tudo, o processo fica totalmente automatizado e quando não tem esse olhar humano, muitas vezes perde o valor, né? A gente viu vários cases por aí de coisas que são feitas 100% com IA e não trouxeram a mesma rentabilidade, o mesmo resultado. Então, eu acho que a conexão com o humano, nesse caso, ela é super bem-vinda. Pelo menos essa é a minha visão. Concordo totalmente com você, Ká. Eu acho, principalmente assim, na parte de compra de mídia, eu acho que quase todas as plataformas são integradas com IA, Realize também. Uhum.
eu acho que vem como um facilitador mesmo também, mas não para você usar só tudo via IA, 100% via IA. Ela facilita hoje, seja para a criação do anúncio, texto, imagem, mas no final, nós humanos que damos esse comando para a IA. E fazendo esse direcionamento correto, ela vai trabalhar da melhor maneira possível, mas 100% com você nessa. Legal, obrigado. Sim, agora vou fazer uma pergunta específica para o Fernando sobre o Native Ads. Eu particularmente gosto muito desse formato, assim, eu acho que é um formato que você consegue integrar com conteúdo, né? Então a marca oferecer um conteúdo para o usuário, então tem uma troca ali, né, de você consumir a marca e ter um conteúdo de volta. Mas aqui fazendo um pouco, tendo uma parte crítica em relação a esse formato, principalmente no Brasil, é que você tem um inventário que muitas vezes não é de qualidade, e mesmo as chamadas, né, você tem muitas, vocês já devem ter visto, né, sei lá, veja como o Faustão está hoje e fique impressionado, ou fulano perdeu 10 quilos em uma semana, saiba como. Então tem muitas dessas chamadas sensacionalistas, que é uma chamada chama-clique, e está muito ligado a esse formato que é o Native Ads. Então assim, é um formato que traz muito a gente, né, no dia a dia, traz muito, é um CTR maior, né, do que o tradicional, ele dá resultado, mas ele fica muito atrelado a esse conteúdo de baixa qualidade, né? Como é que vocês trabalham isso internamente? Como é que você enxerga isso? E se tem algum caminho, de repente, de tornar esse formato mais premium, digamos assim, e fugir dessa coisa da baixa qualidade? Muito pertinente essa pergunta. Muito em virtude disso, a gente fez esse rebranding também de plataforma, né? Não necessariamente foi só de plataforma, mas a ideia é tentar desmistificar essa questão e principalmente esse tipo de anúncio, né? A Taboola também tem a sua política de publicidade geral, né? Então, para você conseguir rodar o seu anúncio, vai passar a sua campanha, o seu anúncio, ele vai passar por uma revisão. E cada vez a gente está tentando ser o mais restrito possível. Por quê? O negócio da Taboola, a Taboola não tem um inventário próprio. Então, a Taboola depende dos nossos publishers. A Taboola, basicamente, ela foi criada a priori com o intuito do publisher parceiro sendo uma plataforma de recomendação de conteúdo. Então, agora a ideia, a gente está tentando retomar essas nossas raízes e, obviamente, tentando trazer mais anúncios de qualidade usando essas audiências que eu expliquei para vocês. E a ideia é tentar ganhar inventário com anunciantes de mais qualidade. O que você falou faz sentido, né? A questão de por ter um CTR maior, invariavelmente, às vezes, esse tipo de anunciante ele acaba tendo um CPM maior, ele acaba aparecendo mais vezes. Então, por isso, vocês acabam vendo muitos desses tipos de anúncios. Mas a ideia de toda essa mudança da Taboola é realmente desmistificar isso e mudar, tentar virar um pouquinho o jogo, tá? Obrigado. E agora para a Camila, especificamente sobre esse universo da Globo, que é uma marca muito forte, né, e se vende, né, por si só, mas hoje a gente tem uma realidade de mercado e de geracional, né, que o consumo é muito fragmentado, né, então hoje a gente vive, são 5 gerações, né, convivendo no trabalho e consumindo, né, desde os baby boomers, né, até a geração alfa agora aí que está surgindo. Como é que vocês enxergam internamente esse consumo das mídias, né, dos canais da Globo internamente, essa coisa de geracional mesmo, né? Se tem diferença desse consumo, então essa geração 40 a mais, né, que a gente via novela, assiste, tem uma outra forma de consumo, e essa geração mais nova que consome no celular, né, basicamente, vídeos mais curtos e tudo, se isso tem diferença na hora de fazer um plano de mídia, e se isso vocês já enxergam alguma relação com o resultado, assim, né, se essa coisa do conflito geracional já reflete no resultado que se apresenta para as marcas. Ótima pergunta. A gente percebe internamente pelas avaliações não só da Globo, mas das empresas certificadas para isso, como Kantar, Ibope, por aí vai, que mudou completamente. Então, hoje a gente percebe que sim, o público 40 a mais
está na televisão, está mais na televisão, e os públicos que têm idades inferiores a essas têm um consumo completamente diferente e majoritariamente o consumo está na tela do celular, né? Então hoje a resposta para essa questão é a medição de forma integrada. Para a gente é fundamental conseguir avaliar de forma isolada, mas ter o olhar interligado, do que a gente chama internamente de cross-mídia, porque mudou completamente o comportamento. Então, se você avaliar de forma isolada, talvez a avaliação que você tenha, ela não seja correta, né? Então, se você avaliar quem está vendo a novela nova, Vale Tudo, só pela televisão, é um público 40 a mais. Mas o público jovem está acessando através do Globoplay. E essa visualização, ela é fundamental. Então, hoje, a gente tem formatos específicos, segmentados, para que a gente possa falar com essas diversas idades de uma forma diferente. Não dá mais para falar da mesma forma. E a gente entendeu que precisa ser assim. Cada vez mais granular esse processo. E a DTV+, que é a futura TV 3.0, tem muito esse objetivo, de deixar o processo cada vez mais específico para cada indivíduo. Legal, ótimo. Agora uma pergunta mais geral para os dois. Vocês falaram muito, né? Hoje a gente tem, por mais que o consumo ainda hoje seja muito fragmentado, a gente ainda usa como referência o funil ali, né? Que é o topo, o meio, né? O fim, a consideração ali para venda. E a gente sabe, né? Que muitas vezes chega um briefing, né? E a coisa é para o topo, é para o meio, mas no final do dia a gente é cobrado com venda, né? Quais são as barreiras hoje que vocês enfrentam, né? Ou que vocês enxergam dentro com os anunciantes? Essa coisa de educação mesmo, né? De entender ali, de alinhar essa expectativa no início, né, e como funciona essa entrega no meio, durante o processo, né, dessa coisa mesmo de, olha, essa campanha é para esse objetivo, não dá para você me cobrar isso, né, como é que é esse enfrentamento dessas barreiras no dia a dia com os anunciantes e com as agências, né? Eu acho que a visão interna, não só da Globo, mas eu acho que de vários parceiros, precisa ser cada vez mais consultiva, né, porque às vezes, no final do dia, ele tem uma experiência com um concorrente, mas a jornada dentro da Globo ela pode ser completamente diferente. E eu acho que fica aqui no nosso papel trazer esse olhar consultivo e mostrar para ele o melhor caminho com base nesse repertório que a gente tem, com base nesse conhecimento do segmento, trazendo essas indicações. A gente percebe que no segmento digital, especificamente, existe um apelo muito grande para o resultado imediato, que a gente chama do last click. Mas nem sempre o last click ele vai acontecer quando a gente está falando de um publisher que tem outra vocação, né? E eu acho que dentro do nosso trabalho, através de métricas, medição, esse assunto está cada vez mais forte, a gente precisa trazer as comprovações, porque às vezes não. Na maioria dos casos, só trazer esse nosso repertório através de uma fala não faz com que a pessoa realmente entenda o que a gente está trazendo. Quando você traz argumentos numéricos, trazendo essa comprovação do porquê que a gente está sugerindo esse caminho com base em números, eu acho que fica muito mais forte de trazer esse apelo. E sim, assim, eu falo muito com as marcas e a gente percebe que dia sim, dia também, em função dos investimentos estarem cada vez mais restritos, a gente precisa ter esse olhar para o ROI na prática. Mas o que a gente sabe também é que as marcas conhecidas, elas convertem mais. Então, muitas vezes, como é que você vai comprar um tênis sendo que você nem conhece né, a qualidade dele e por aí vai. Então, fazer esse trabalho completo de um funil de mídia, ele é muito importante. E eu acho que a gente tem como desafio trazer essas comprovações através de números para apoiar nesses argumentos. Legal, e só adicionando, eu acho que vale, por nossa parte, né, do veículo e plataforma, sempre prezar pela transparência também e honestidade, sabe? Não adianta a gente prometer X, sendo que a gente vai entregar Y. Isso eu acho também um fator importante. E tem uma coisa que a gente faz, principalmente
no nosso time de growth aqui na Taboola, toda a campanha vai começar, mesmo que o cliente queira rodar sua brand, instala o Pixel. Instala o Pixel e a gente vai criar alguns eventos aqui, porque alguma coisa a gente vai traquear. E é isso. Legal. Hoje também a gente vive um momento de muitos canais, novos canais entrando vendendo mídia, né? Assim, se a gente voltar um pouco no tempo, quando a internet massificou, a gente tinha os grandes portais e as redes de publicidade que surgiram, e depois veio as plataformas programáticas que prometeram integrar isso e você conseguir acessar um inventário enorme via plataforma. E hoje essa lógica mudou novamente, né? Então a gente tem iFood, Rappi, PicPay, Mercado Livre, Magazine Luiza, todo mundo vende mídia hoje, além de quem já vendia, né? Então hoje todo mundo é parceiro e todo mundo é concorrente, né? Como é que vocês enxergam isso no dia a dia também de venda? Isso impactou no final ali, até para apresentar resultado também, né? Essas audiências muitas vezes se sobrepõem, né? Porque você está comprando ali, né? De uma diferente marca, mas essa audiência talvez seja a mesma. Como é que isso impactou no dia a dia e para que a mídia não se torne commodity, né, que de uma certa forma né, você acessa grande inventário, como é que no dia a dia, como é que se faz para essa mídia não virar commodity e vocês apresentarem diferenciais ali para as marcas e agências no dia a dia? Quer começar agora? Fica. Essa é uma pergunta bem interessante, que cada vem eu acho que vem uma canibalização de mídia, assim, em geral. Hoje todo mundo, praticamente todas essas empresas que você citou, tem a sua plataforma própria e também é possível comprar via programática. Eu acho que vale sempre a análise de vocês como anunciantes, a questão mesmo de custo-benefício, né? Comprar via programática ou comprar direto. Cada plataforma, o usuário vai estar em sua jornada, vai ter essa diferença, não importa qual seja a plataforma, e principalmente por questão de custo também, tá? Parte de audiência também vale reforçar, porque muitas DSPs prometem entregar para diversas audiências e muitas vezes a gente vê que na prática não é bem assim. Principalmente se você visa um objetivo de performance mesmo em geral. Mas é bem complicado essa questão, essa canibalização mesmo de mídia em geral. Eu tenho sentido isso na prática, né? Todos os dias a gente percebe, inclusive quando você vai ofertar um plano de mídia, existe esse questionamento de que, poxa, hoje a gente tem muito mais oportunidades e elas estão pulverizadas. Eu acho que a parte boa disso tudo é que hoje a gente está menos refém de um player só para fazer o negócio acontecer. Mas, ao mesmo tempo, conseguir gerenciar 10, 15 plataformas é um desafio na prática, né? E eu acho que o que a gente precisa fazer, pelo menos é o que a gente vem fazendo cada vez mais, é aliando o quantitativo ao qualitativo. É lógico que as marcas buscam na prática o resultado de ROI, mas se a gente trouxer uma camada qualitativa, falando de pesquisas que tragam outras informações, a composição vai ficar muito mais completa. E eu acho que para a gente sair na frente, nesse caso especificamente, é comprovando. E eu acho que essa comprovação é trazendo cada vez mais esses elementos para apoiar as marcas na tomada de decisão de forma mais clara, objetiva e resolutiva, né, na prática. Legal. Ótimo. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente tem um tempinho ali, a gente pode também agregar aqui. Queria só adicionar essa reflexão que vocês estão falando sobre players de mídia. Ontem eu estive no evento do Próxima, no Meio Mensagem, né? Eu até comentei com o Carlos como me impactou, né? Existe uma área de stands e a cada edição do Próxima como está mudando o perfil dos stands ali. Então, ontem a gente tinha, por exemplo, né, o evento foi ontem e hoje também.
Casas Bahia Ads, Mercado Livre Ads, Uber Ads, Tudo é. pague menos ads. Então, assim, eu pensei... Pague menos ads? Pague menos ads. Então, assim, e vários outros ads que eu não estou lembrando aqui, mas assim, como que tudo se tornou um veículo, né? E nós viemos de um mercado onde tinha uma definição clara de quem era o anunciante, quem era a agência e quem era o veículo, né? E como isso está nessa metamorfose ambulante aí, né? Então, só adicionando essa discussão, porque é muito confuso a gente, enquanto mercado publicitário, chegar nos principais eventos do nosso mercado e a gente vê que os marketplaces, né, as plataformas, os anunciantes estão se tornando plataformas de mídia. Posso fazer um comentário também, Fábio? Bem rápido. Eu sempre ouvi que tudo é mídia, né? Essa frase é antiga, né? Então, seja... Como já diria o Tim Maia, né? Quando tudo é tudo, nada é nada. Filósofo, tá certo. Desde do encosto de cabeça de um ônibus, metrô, que seja, até onde bate, onde tem visualização é mídia, né? Esse modelo, eu acho que ele é inevitável, porque se você olhar as maiores fontes de receita das maiores empresas que a gente tem hoje, pelo menos Big Techs, etc., vem de advertising, né? Vem de anúncios, publicidade. Então, quando você olha para um marketplace como a Amazon, você já vê uma fatia importante no balanço deles de receita de mídia, de anúncio. E eu tenho certeza que o Mercado Livre deve seguir um padrão, e todas as outras plataformas que a Carol citou. Por quê? Porque é onde está a atenção. E o que as marcas disputam hoje é tempo de atenção. E o que conecta com a atenção do usuário é a mídia, o meio, né? E aí é natural que seja esse o caminho de fonte de receita alternativa, além do core business da empresa, né? Esse é meu comentário. Bom, vocês observam isso também? E acho que tem uma coisa, que aí acho que isso complica muito para quem é de agência, né? E você precisa fazer um plano de mídia e você tem muitas opções e o desafio é escolher onde estar, né? Assim, às vezes tem muito essa coisa, né? A Camila e a Fernanda devem sofrer isso no dia a dia, que às vezes é uma métrica da vaidade, quero estar nesse canal só porque o meu diretor quer e não necessariamente aquilo vai trazer resultado. E assim, eu particularmente assim, dando uma opinião sobre, eu acho que daqui a pouco isso vai ter que, de uma certa forma, surgir uma plataforma que integre todos esses, porque realmente fica impossível no dia a dia você gerenciar, né, pague menos ads, né, o que é de... Já tem uma ideia de startup aí. Não, sim, não, mas assim, não, já existe, é só eles integrarem numa plataforma que já existe, assim, não é uma coisa muito difícil de fazer. O que eu acho hoje, assim, cada um está defendendo o seu ali, né, e assim, até que ponto estão preocupados na ponta, né, em entregar resultado, né. Acho que o Gerson quer falar. Enquanto ele está levando o microfone, eu só queria trazer um complemento a isso e dizer que a gente percebe essa questão também no próprio futebol, né? Antes o futebol era na Globo. Hoje o futebol é na Cazé TV, na Record, é no SBT. Tem essa... Exatamente, em tudo. Então a gente percebe que o mercado tá ficando cada vez mais fragmentado nesse sentido também. Eu fico até na dúvida, às vezes meu marido tá super São Paulino, ele fica tentando achar onde ele vai assistir o jogo. É difícil hoje, né? Você saber onde vai passar. E falando de Casimiro foi para Disney, né? Foi para Disney, né? Um outro movimento de mercado. Aí vocês falaram muito no sentido de mídia, é um dos principais ativos, porque hoje o centro das atenções das pessoas são a audiência, que a audiência está dispersada em todos os canais das redes sociais ou fora das redes sociais também. Mas eu me pergunto, beleza, a gente entende que mídia é um ativo importante, porque todo mundo precisa comunicar sobre seus negócios, sobre o que está fazendo, mas eu me pergunto se mídia, qual é o futuro da mídia como serviço, né? Porque a gente vem de um histórico de grupo de comunicação, de veículos tradicionais, que vendiam um spot de mídia para que você tivesse ali, você vai ter 30 segundos aqui e vai custar tanto, né? E a gente vê um caminho de que os e-commerces estão indo para a mídia, a gente vê quem tem a atenção ali indo para a mídia e nós vemos também redes sociais e outros players de mídia indo para outros modelos de negócio. Por exemplo, hoje a gente vê um movimento de grupos de comunicação que estão indo para a mídia for equity, né? Que
dando ali um aporte de mídia, principalmente para startups. Por exemplo, a gente tem a Globo Ventures que investiu com o time da... Tem um player de mídia que eu não vou lembrar agora de startups, que investiu no quinto andar, né, 10 milhões em mídia for equity. A gente também tem um movimento, por exemplo, do TikTok, que lançou recentemente o TikTok Shop, que ele está olhando para a audiência, para a mídia, não como uma venda programática ou venda de spot, mas como um sucesso, mídia como sucesso na conversão daquele e-commerce, né? E tanto o TikTok quanto a rede social, o criador de conteúdo, recebe um sucesso em cima daquela venda. E aí eu queria entender de vocês como que vocês entendem essa dinâmica de mercado e o que vocês preveem nos próximos anos, no sentido de mídia como serviço vai continuar sendo mídia como serviço ainda nesse tamanho, ou a gente vai ter uma grande mudança para, por exemplo, mídia como sucesso. E aí surgindo esses modelos de mídia for equity, de taxa de sucesso em cima de conversão de e-commerce, e aí a gente está falando de vários outros modelos de negócio. Na minha visão, serão coisas complementares. Eu não acho que uma vai deixar de acontecer e vai se tornar tudo Media for Equity. Mas eu acho que a composição das duas coisas vão continuar acontecendo. Você mesmo citou esse exemplo da Globo, que tem o quinto andar dentro desse processo, mas tem outras 17 nesse processo também, né? Então, eu acho que é algo complementar que a gente, pelo menos internamente lá na Globo, identificou que é uma possibilidade. E a principal possibilidade que a gente vê nesse cenário de Media for Equity lá dentro é que é a busca pela atenção em função do alcance massivo que a Globo tem. Então, pelo menos lá no nosso caso, é com esse propósito que essas marcas buscam se conectar dentro desse formato. E eu acho também que a tendência futura, assim, sobre as mídias, vem muito de encontro com fusões, por exemplo, entre plataformas, empresas em geral, e eu acho que isso já está acontecendo. Às vezes é meio imperceptível com a própria Taboola, tem, por exemplo, a questão do Yahoo. Hoje, basicamente, todo o inventário do Yahoo você compra através da Taboola. Microsoft, querendo ou não, ainda tem esse time interno também, está aí. Aconteceu com um concorrente da Taboola, Outbrain, Teads, virou Teads. Então, eu acho que é uma tendência para o futuro também, essa fusão entre esses grandes players. Legal, a gente está caminhando para o final aqui, ele é meio ruim, né, ficar com esse... É uma pressão, né? Responde errado. Os convidados não estavam respeitando o tempo, aí a gente resolveu aumentar o... Sim. A gente vai ser mais convidado, viu? Então, para uma pergunta aqui, eu acho que até indo em linha com o que o Gerson comentou ali, perguntou, acho que a mídia vai se tornar muito mais, né, consultiva, estratégica, né, e acho que a IA vai ajudar muito nessa escala, mas acho que o fator humano, né, de olhar isso vai ser fundamental. Eu queria uma opinião de vocês, assim, se vocês enxergam o mercado preparado para isso, assim, né, no dia a dia, se o mercado está preparado ou se a gente ainda precisa subir algum degrau aí, né, em termos de ser mesmo estratégico, né, e não só vender mídia por vender, só para bater a meta no final do mês, mas de ser estratégico para a marca mesmo, com tantas possibilidades que a gente tem hoje, né, como o Paulo comentou, tudo vira mídia, né, então até a mochila do motoboy, né, até a Globo ali que a gente assiste na TV grande, né. Eu acho que na prática a gente precisa se estruturar cada vez mais. E eu não falo só pela Globo, não. Eu estou num comitê executivo também que tem no IAB, que é focado em inteligência artificial. E muito está se falando sobre inteligência artificial. E lá dentro dessa sala tem mais de 100 pessoas representando agências ali, anunciantes. E o que eles trouxeram na prática foi isso. Às vezes a gente está dizendo que tem a inteligência artificial, mas muitas vezes a gente nem usa da forma correta. Então, eu acho que hoje, mais do que qualquer coisa, a gente precisa fazer a pergunta correta para a inteligência artificial. Não é nem a resposta, é um passo anterior. E o que a gente vem observando cada vez mais,
não só lá na Globo, mas através de todos esses anunciantes parceiros, é que sim, existe uma pista longa aí para a gente desdobrar essas oportunidades. Infelizmente, muitas coisas às vezes ficam só no discurso, na hora do vamos ver, de testar na prática, a gente percebe que, poxa, não estava tão redondo assim o processo. Eu acho, só complementando, acho que eu escutei uma frase esses dias que essa revolução que a gente está vivendo da IA talvez seja a única que irá privilegiar quem é mais velho, quem tem mais tempo de mercado, porque você tem mais repertório para lidar com o que a IA pode te proporcionar, né? Então, assim, porque, então, ok, a IA, geralmente a gente olha quem é mais jovem e se adapta mais rápido, mas talvez não tenha o repertório que a IA precise para poder gerar um resultado relevante. Concordo. Com certeza, concordo. Mesmo de encontro com o que vocês falaram. E realmente, gente, no final, a chave para trabalhar da melhor maneira possível é realmente fazer a pergunta certa, direcionar a IA da melhor maneira, fazer o prompt correto. Eu acho, assim, a maioria das pessoas ainda não estão preparadas para isso, mas a gente chega lá. Legal, então alguém tem alguma pergunta? Acho que a gente ainda tem um minutinho ali, 2. Tranquilo? Vamos finalizar aqui, agradecer a Camila, agradecer o Fernando, fazer um jabá da Abrad Educação, que eu acho que é justamente isso, né? A gente continuar estudando. O curso, né, que a gente vai abrir aí, que é a mídia programática, né, que até o termo talvez seja até já esteja ultrapassado, mas acho que como conceito não, né? Que é você comprar mídia baseado em dados, via plataforma, e o objetivo do curso é justamente isso, acho que dá elementos para os profissionais entenderem como lidar com esse mundo. Eu até me arrependi um pouco de estar, porque eu estou tendo que mudar todo o material, porque mudou tanta coisa, mas assim, vai ser legal, porque assim, é justamente dar subsídios, né, para que você escolha, né, o seu parceiro no dia a dia e saiba lidar com essas mudanças, entendendo o conceito de compra baseado em automação, em dados, e o termo mídia programática é só semântico, né, mais o conceito mesmo. Tá bom? Obrigado a todos aí, um bom dia. Obrigada. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, Passa viu? rápido, hein? Nossa, Meu ali. Super rápido. obrigado, Diego. Excelente. Parabéns. Muito bom. Obrigado, Camila. Obrigada. Parabéns. Bom, pessoal, então, parabéns pelos panelistas. Acho que foi ótimo, né? Vocês gostaram? Todo mundo? Legal. Agradecer a presença de todos mais uma vez. Estamos caminhando para o encerramento. A gente tem um calendário... bom, deixa eu fazer um anúncio importante. A gente, durante essa palestra, a gente acabou na diretoria decidindo que a gente vai lançar o Abrad Ads. Obrigado a você. Então se preparem que em breve a gente já vai ter uma plataforma de ads também. E na sequência... pois é, exatamente. Fonte de receita. E na sequência o Abrad Bank, né? Porque tudo é fintech também. Então se preparem, que vem o Abrad Card depois para comprar mídia. Olha o outro, já está pensando em crédito, tá vendo? Brasileiro não tem jeito, gosta de se endividar. Capital de giro. Legal. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. É um prazer ter vocês aqui. A gente vai... nosso calendário, eu não me lembro de cabeça, a gente tem aqui isso ou não? Não, né? Geralmente a gente tem, mas então me dá essa cola. A nossa próxima reunião executiva é dia... Enquanto a Su foi pega de surpresa, pega ali. A gente está fazendo bimestral em São Paulo e a gente pretende fazer em alguma regional nesse interim, como eu disse no começo. Temos aí sua próxima data? Ficou nervosa. Sim, a data, não me lembro. É 26 ou 27? Peraí, A última quarta-feira. 27 de agosto. Dia 27 de agosto. E Isso aí. depois 29 do 10. 29 do 10, muito E bem. mais uma, 3 do 12. Fechou. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Foto?